Já estamos ao vivo. Oi, Vamos só aguardar alguém gente. entrar. Perfeito. Olá, pode pôr o seu enquanto isso. Boa. Deixa eu colocar aqui do lado que eu manejo melhor. Estamos informando aos seus seguidores. Cadê? Como é que coloca aqui? Isso tá bom. Esse daí. Clica aí. Ao vivo. Céu. Aonde? Embaixo. Ah, meu Deus do céu. É assim? Todos ou público? Todos. Ai, não coloquei nome. Você tem que me convidar. Sim, verdade. Eu te convido. E eu tô sem Wi-Fi, né? Como é que vai ser isso? Já estamos ao vivo aqui, a gente aqui nos bastidores. Gente, quando Eu vou ninguém ficar tá assim, ó. ainda. Vou ficar segurando. Mas precisa. Tava por aqui. É mais se alguém quiser interagir. Ah, tá. Então tá. Não, mas tá tudo certo, não tem nenhum problema pra mim. Vou colocar aqui. Peraí. Não, Não entrou, não. sabe, tem que ser assim. Mas aí o povo não vai me ouvir aqui, o ouvido seu. Que é um só. Ah, verdade. Tá dando eco por quê? Não tira tudo. Não vai dar certo. Tem melhor deixar só um. Tá, saindo então. Coisas que acontecem com os bastidores. Tem uma pessoa nos vendo. Você. Ah! Obrigado. Aqui. Ou a gente pode ir gravando qualquer coisa depois para gravar. Eu acho válido. Pode ser. Acho perfeito. Não desconcentrar. A coisa das lives, né? Os espertos. Exatamente. Vamos começar? Sim. Olá, seguidores. Estrela. Olá, Estrela. Olha, vídeo gravado é isso. Olá, pessoas, boa noite, pessoas do canal Mulher à Lua. Deixa eu aumentar aqui. Seguidores do intérprete do Ethereum, né? Eduardo. E a Aparecida Luciana. A gente está aqui fazendo uma live só para a gente tentar algo novo, diferente, né? Para mostrar para vocês. E vamos ver, né? Como que vai ser, né? É mais uma experiência. Estamos esperando também entrar pessoas, se não entrar também vai ficar gravado, a gente deixa assunto, né? A gente pode fazer reels, né? Depois faz Com recorte, certeza. recorta alguma coisa. Você mandou no grupo o link? Mandei. Agora? Não mandei link, mas é só acessar. Manda que ajuda. Mas tem link. Vai. Sim, tem link da live. Porque aí as pessoas são incentivadas a entrarem. Aqui, ó, tem pedido para participar. Deixa eu Convidar compartilhar no para meu story. Compartilhar com as pessoas. perguntas. Eu achei que tinha pouco. Manda não incentivar. Mas você já mandou então Já aqui? mandei. Então tá bom. Eles mesmos chamando-se
Ótimo. Só coloquei aqui para online, pelo menos eu vejo. E tá. Agora, tá indo aqui. Pronto. Voltei. Não, não tá. Porque também eu não estou, né? Problema de monitório. Se não me engano, eu não vou sentir. Bom, aí não precisa ser ao vivo também. É. Fazer de maneira. Ou a gente pode ficar batendo papo. E aí se alguém entra, porque uma hora alguém entra. E isso acontece. A gente pode ficar batendo papo. Acho que é válido. Que eu posso falar que hoje eu vi aquele vídeo lá do que tinha lá do Sânscrito, lá, aquele canal falando do Purna. Ah, sim, eu lembro que você comentou. Eu vi que realmente, né, Purna repete várias vezes. Ele tem ali Purnamada, esta completude. E é legal que é completude no sentido de não só é a coisa completa, às vezes ela pode ser vazio. O vazio em si é completo, porque o vazio você não tira nem põe, ele é completo em si só, como se fosse o zero. Então, esse completo, né, Purnamada, Purnamida, né, esse completo, aquele completo, ambos são completos. Então, este e aquele ambos são completos no seu vazio. Se você tirar completo de um completo, o outro ainda fica completo. Você pode tirar e ainda sobra. E fala-se, e a urna também pode significar zero. Aquilo, se você pega zero menos zero, continua sendo zero. Zero menos zero. Sim, é verdade. Então, é bem Purnamada, Purnamida, Purnamodachate. Purnamada, Purnamida, aquele que é completo, este que é completo. Purnamodachate. Completo, a completude dentro do completo, e se você tira completo do completo, ainda continua sendo completo. Nossa, que lindo. O que ele está falando é um mantra que nós somos o Festival de Vedanta há 2 semanas, e um dos mantras que nós achamos mais lindos foi este, Purnamada, do professor Jonas Massetti, e é um mantra muito bonito mesmo. Purnamada, Purnamida, Purnamodachate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva, Vashishate. Eu estou decorando. Bom, aproveitar que a gente está ao vivo, depois tomar liberdade aqui de a gente fazer uma entrevista. Me fala um pouquinho sobre o seu caminho espiritual, como que você começou nesse caminhar, alguns pontos até antes de nós nos conhecermos. Fala um pouquinho sobre isso. Essa caminhada, pelo menos nessa existência, né, é longa, porque já vem de várias, né? Já vem de várias, mas nesta tem se intensificado muito nos últimos anos. Né? Diria que o tarô, né, que tem há 2 anos que eu tenho me intensificado mais, né, com o tarô, mas do nosso gato. Mas eu diria que a astrologia, o tarô, que vem vindo forte, o tantra, né, e é uma coisa que vem desde sempre, né, e cada vez mais a gente vai aprendendo e se aprofundando, né. Acho que o tarô é o que mais tem me despertado, né, e chamado as pessoas da Escola Brasileira de Tarô. Que bom! Não sei se o som tá bom, você consegue, mas eu acho que o som deve estar bom, né. E não, o som tá bom. Então eu tenho vários tarôs, né? Geralmente quando eu faço uma leitura, né? Quando eu faço leitura para alguém, tenho vários tarôs que eu uso, né? Mas o tarô que eu mais gosto, né? E eu acho que é o mais forte é o tarô de Waite, né? Que esse daqui, né? Ele é muito forte, mas eu tenho feito tanto, né? A gente está numa segunda formação de tanto, com a Escola Brasileira de Tantra que entrou, e lá eles usaram, né, o tarô Zen do Osho,
né, que eu estou mostrando aqui, que a gente tem também, e ele é muito forte espiritualmente, né? Então, Sim. são os dois que eu mais gosto, né? O tarô do Waite e o tarô do Osho, junto com o do Crowley. Só que o do Crowley eu não uso muito para leitura, porque esse daqui ele é muito muito forte, né? Espiritualmente falando. Muito Ele intenso. é muito intenso, né? Porque Aleister Crowley, quem não conhece, né? Foi um mago e ele tinha, né? Tem muitas controvérsias com relação a ele, mas ele criou, né, ele é responsável pelo Telema, que é uma religião, uma forma de religião, né, moderna, Certo. que fala, né, que todo homem, toda mulher é uma estrela, falando de amor, né, que até Raul Seixas tem música que Tem uma que tem referência ao Telema, isso é bem interessante. até Renato Russo também, às Eu vezes. não sabia. O Alessio Crowley é muito forte, né? E eu tenho oráculos também. Esse oráculo depois, quem tiver aqui, quem ficar, eu vou tirar uma carta. Depois uma carta, esse oráculo aqui, né? Desperte sua luz. Ele é muito forte espiritualmente também. Ele é mais para voltado para o despertar espiritual. Então eu vou tirar uma coletiva. Vai ter leitura coletiva. Mas o meu caminho é tarô, astrologia e tantra, né? E o tantra, né? Porque e também indo o tantra, ele tem uma ligação com o corpo, porque a gente vai falar de espiritualidade, né? E o que é espiritualidade? É você entender que a gente não é só o que a gente vê aqui, só o corpo, só o que a gente está caminhando no dia a dia, né? Que a gente vai para o trabalho, volta do trabalho, né? Ganha o dinheiro para gastar, para comprar comida, para dormir, para pagar a casa. Não, a gente é muito mais do que isso. A gente tem o nosso corpo, a gente tem uma troca energética. Sim, com o meio. Com o meio. A gente tem uma troca mental, né, a energia que a gente manda volta, né, do que a gente transmite de pensamentos. Então, ele não é só dentro da gente o pensamento, ele vai e volta. O que a gente emana, a gente recebe. E espiritual, né? O espiritual é o que a gente tenta aprender, levar, né? Deixa eu ver se tem... Estou aqui nos bastidores. Entrou a Rose também. Olá, gente. Quanto mais a gente também entrar... a Aldilana. Temos 4 pessoas. Isso aí. Olá, gratidão por todo mundo que está aqui. A gente está falando um pouquinho do nosso caminho espiritual. Não falamos muito ainda, então quem está entrando não se preocupa, tá? Oi, gente, boa noite. Primeira live para quem chegou agora, tá? Eu estou aqui de assistente, então se eu dar oizinho, eu estou com a Mulher à Lua, só que tá dando oi em nome da live, do grupo. É isso aí. Eu sou Eduardo, somos casados, né, há 1 ano, então é legal vocês até nos conhecerem, né? Sim. Depois a gente vai deixar gravado também, então qualquer coisa a gente faz os recortes para quem não pôde assistir. Eu entraria ao vivo, mas não deu certo, problemas técnicos, então eu estou aqui como tu também, como Mulher e Lua. Né? Fala um pouco do que você tem buscado, né, para quem não te conhece também, que quem está entrando, a Raquel ali entrou lá, e alguns que estão aqui vão ser quem estão me seguindo às vezes ali no grupo, né, de cortesia do tarô, que as pessoas têm gostado muito dali, né, casal muito lindo, obrigado, gratidão. Manda, dá coraçãozinho, dá oi. Tem vários recursos, mas eu não vou dar muito recurso, depois eu vou aprender na primeira live. Né? Eu já quero usar todos, eu sou uma pessoa que sou voluntária. Então eu só falei, né, do que eu tenho seguido, né, do tarô, astrologia e tantra, não falei muita coisa ainda. Mostrei só uns tarôs que eu uso, depois eu mostro de novo. Mas eu tinha perguntado, né, para a Luciana, né, Mulher à Lua, o caminho que ela segue, né? Que é bom para vocês conhecerem também um pouco sobre ela. Claro, bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aparecida Luciana, sou casada com o José Eduardo. Para falar um pouco do meu caminho espiritual, o meu caminho espiritual, ele é um caminho bem interessante, eu diria. Porque eu nasci na Igreja Católica, então não dá para falar do caminho espiritual sem falar do catolicismo. Por volta dos 13, 14, não sei, 18, 13, 14 anos, eu me tornei evangélica e comecei nessa caminhada, acreditei que tinha me encontrado, só que depois de alguns anos eu vi que não era bem isso. E aí eu precisei sair da igreja evangélica, né, um movimento de saída para recuperar o sagrado, né, algo bem interessante. E a minha caminhada espiritual, ela passa por um
episódio que eu tive de trombose. Eu tive uma trombose, então eu fiquei internada 6 dias. E por que eu considero essa doença um marco, né? Esse fato um marco espiritual? Porque a partir daí eu comecei a a procurar entender e me relacionar com o meu corpo. Quem tem trombose, não sei se alguém que está nos assistindo já teve ou conhece algum familiar, você não pode, após a trombose, para mulheres, tomar nenhum método contraceptivo hormonal. Então, eu não poderia mais tomar anticoncepcional. E onde se fala, nossa, mas onde se tem espiritual? Calma que eu vou chegar lá. Então, quando eu saio da internação e descubro que eu não posso mais tomar anticoncepcional, eu vou reentender o meu ciclo menstrual, o meu corpo, conhecer. E a partir daí, é um marco espiritual. Pode parecer que não tem nada a ver, mas é. E a partir daí eu conheço a Sagrado Feminino, começo a entender a conexão de nós mulheres com a Lua. Todos nós temos conexão com a Lua, todos os seres, todos os sexos. E nós mulheres, principalmente, isso é muito marcado no nosso ciclo menstrual. Então, a partir daí, eu começo a percorrer o Sagrado Feminino, compreender sobre a Lua, começo a entender, ler alguns livros, entre eles, Mulher que Corre com os ali Lobos. Que travou, mas acredito que talvez possa ter sido a conexão dela, porque acho que a gente está bem com conexão aqui, acho que está ao vivo ali. Eu estou revendo aqui. Mas pode continuar. Qualquer coisa a gente está gravando, gente, então dá para assistir de novo depois. Eu acho que tá ok. Bom, vamos seguir. Então, seguindo, eu falei desse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, recomendo para todas as mulheres que querem se reconectar com todas as pessoas, não só mulheres, tá? E a partir daí, a minha caminhada, ela segue. Eu vou entendendo sobre entro na astrologia. Depois que eu conheço o Eduardo, o tarô aparece na minha vida, aparece literalmente, né? Eu comecei a achar cartas também. E a partir daí, é bem difícil você falar a partir daí, porque tantas coisas já aconteceram de maravilhosas, mas eu digo que o meu caminho, ele passa pelo tarô, pela astrologia, pela conexão com a Lua, com o meu ciclo menstrual e o entendimento, né, do meu corpo, de estar nessa existência, habitando este corpo que eu escolhi, e como que isso se interrelaciona com o meio, com todos os seres. E também o Tantra. O Tantra, eu fiz uma formação anterior, que ela me deu um conhecimento filosófico, teórico interessante. Estou fazendo uma outra formação agora. E já na primeira aula, que foi semana passada, foi muito interessante. E também, a minha caminhada espiritual, ela está passando por um caminho do movimento, do yoga, da dança. Eu fiz um trabalho rápido de corpo com a Corpo Abayomi, Bela, talvez eu estou errando o seu Instagram, mas desculpa, acho que é Corpo Abayomi. Depois o recorte vai ficar linkado, e nós fizemos um trabalho de conexão corporal com os movimentos lunares, né? E depois que terminou esse trabalho, eu até mandei mensagem para ele e falei, nossa, velho, eu quero me conectar com o meu corpo, né? Eu quero me conectar com o movimento do meu dedo, entender esse movimento. E ela falou, mas é por aí mesmo, começa com esse movimento e você vai se conectando. Só que aí, a correria do dia a dia, isso se perdeu. E no domingo agora que nós começamos o novo curso de Tantra, eu recuperei esse movimento. Então, nós somos um movimento. Isso entra em energia, como você se movimenta, você se relaciona com o meio. E, gente, é muita coisa, mas o meu caminhar é por aí. Passa por todos esses caminhos. A pessoa leonina aqui, o ascendente sagitário, que é tudo ao mesmo tempo agora. Mas eu acho que, por alto, é isso. Isso de movimento é interessante porque tudo é energia, né? E o que a gente tem visto bastante, quanto mais a gente se aprofunda no espiritual, é que não adianta a gente só tentar entender os nossos problemas, as nossas dificuldades pela nossa mente. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não consigo fazer tal coisa não dá certo, tal coisa não dá certo. Mas às vezes essa dificuldade está mais assim ligado a uma coisa que a gente traz, sabe? Às vezes astrologicamente, de outras vidas, para quem acredita. Às vezes a gente traz uma carga da infância que ela fica conosco, sabe? É uma coisa que fica, e ela fica no corpo, sabe? Ela fica na mente, ela ainda está lá. E a gente não tem noção disso. Quem estudou muito isso foi Reich, então a gente tem vários estudos em que você consegue perceber que a gente traz armaduras no nosso corpo. A gente carrega
traumas, e isso faz com que a gente não consiga lidar com várias situações de medo, de raiva, de angústia. E quando a gente libera isso, isso não é tão fácil, mas trabalhando o corpo, a gente consegue fazer isso. Por isso que Tantra é tão interessante, por isso que a bioenergética que trabalha o corpo é tão interessante. Por isso que dança é interessante. E também nós falamos de dançar, você vê uma criança, ela dança sem parar, ela se movimenta, né? Dança é um nome dado, uma forma, mas o movimento é importante. E já adentrando um pouquinho na parte de dicas, tenta se movimentar durante o dia, porque nós acordamos, trabalhamos, o Eduardo falou um tempo atrás, a gente trabalha para ganhar dinheiro, a grana, porque precisa desse mundo capitalista, mas e o seu corpo, sabe? E o movimento, assim, né? É importante valorizar nessa saúde, né? Não só alimentação, dormir bem, são várias questões. O espiritual não está desconectado do corpo, porque quando eu falei no começo, que mais gente entrou agora, então falando assim que nós temos vários corpos, né? Se você pensar num nível, por exemplo, do hinduísmo, né? Uma religião, filosofia bem antiga, a gente tem o corpo físico, a gente tem um corpo de energia, né? De prana, também é chamado de energia, a gente tem um corpo de mental, a gente tem um corpo espiritual, um corpo formado só de alegria, sabe? Um corpo formado de amor. Então, cada um deles, e às vezes até um corpo de dor também, que cria essas couraças. E cada um deles a gente pode trabalhar, sabe? Então, para você chegar no espiritual, você fala, eu quero ser espiritual. Tá, mas e se você está trabalhando o seu corpo? Você está com o corpo livre, o corpo, você entende essas questões, você está bem consigo mesmo? E cada coisa que você não está prestando atenção fica, e aí você leva para frente, sabe? Então, por isso que uma das leituras que eu tenho, uma leitura kármica, que eu até fiz para a Raquel, né, ontem, a leitura kármica é isso, você vê no mapa astral coisas que você traz de vida passada e que está presa em você, e às vezes coisas que você traz da infância e que também continuam presas. E aí você entendendo, você consegue começar a libertar isso, né, e soltar. Então, isso é uma das coisas. E até teve a sugestão de livros, de talvez a gente trazer algum livro, né, sugestão de leitura. Né, a Luciana falou aqui de Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho 2 livros aqui que eu até tenho aqui para recomendar para quem está começando um caminho espiritual, né, e quer entender um pouco mais sobre isso. Um deles que eu recomendo, isso daqui é muito, muito importante, um livro muito interessante. Não sei se deve estar invertido, né, por conta da câmera, mas é O Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle. Esse livro é interessante porque o Eckhart Tolle, ele é um iluminado, né, uma pessoa que ele é ativo, né, você tem o canal dele do Facebook. Tá invertido mesmo. Tem o canal do YouTube dele, que ele posta bastante vídeo, ele faz bastante lá, bastante, né, palestras, e ele ensina sobre o aqui e agora, porque o que é o aqui e agora, né? Tudo que a gente pensa de passado e de futuro prende a gente, porque o passado passou, a gente não tem muito controle sobre isso. E o futuro também não chegou, a gente não tem controle também. Sempre quando a gente pensa em futuro, a gente está pensando no futuro, no aqui e agora. Sempre quando a gente pensa no passado, a gente está pensando no passado aqui e agora. Você pensa numa casa em que você morou, ou você vai para o trabalho, mas você está pensando aqui e agora. Então, a gente nunca sai deste momento. Sabe, quem entrou agora, por exemplo, né, já perdeu o começo, por exemplo. Então, você não tem como voltar, sabe? Então, quando você entende isso, você solta, começa a soltar. Porque a gente sente muita necessidade de controlar a nossa vida, sabe? Controlar o futuro, controlar as coisas que vão acontecer conosco, controlar, né, tudo mais, as pessoas com que a gente relaciona. A gente não consegue, porque tudo está acontecendo independente da gente, sabe? Tudo que está acontecendo é parte de um todo. E o universo que tem forças, tem energias olhando para isso, mas em todo momento a gente está
lidando com esse aqui agora. Então, o Eckhart Tolle, ele fala muito sobre isso. Como você entender, como você soltar. Porque a partir do momento que você solta essa necessidade de controle, entende que o universo tem um Deus, tem uma deusa, tem forças olhando para você, você se sente muito mais tranquilo, muito mais, né, muito mais livre. E conectado. É livre e conectado. É, Parece o oposto, mas é muito complementar. E um outro livro também eu recomendo que chegou nas minhas mãos, e para quem aqui, né, acredita em religião, ou católico, ou evangélico, acredita em Jesus, por exemplo, e aí se conecta com a energia, porque o Mestre Jesus, ele é além, ele existe antes do cristianismo e do catolicismo, né? Ou quem se conecta com a energia do Mestre Jesus, ou com a energia de Maria Madalena também, tem muitas mulheres que se conectam muito com essa energia. Né? Sim, e aí tem esse livro aqui, que ele é muito lindo, que é Cartas de Cristo. O que é esse livro? Né? É um livro de uma pessoa anônima, né? Uma pessoa que não é identificada no livro, que, segundo consta, ela ficou 40 anos de um processo de purificação para canalizar, né, Jesus Cristo. Para quem acredita em canalização, que é quase como no Espiritismo, quando tem a psicografia, né, que às vezes você tem Chico Xavier, né, aqueles que Allan Kardec, né, para quem acredita no Espiritismo, que eles psicografavam, né, tem vários livros psicografados, Líbia Gasparetto. Aqui é uma canalização, então uma canalização é uma coisa muito mais poderosa, porque são seres que você não incorpora, eles são muito mais além do que a possibilidade de encarnar. Esse livro, você consegue, ele é editora, se eu não me engano, deixa eu pegar até... própria. Tem uma editora, eu tenho aqui esse outro aqui, peraí. Esse daqui é o complementar, é Almenara. Você vê que ele tem, esse daqui é textos complementares, esse é um complemento desse daqui. Eles são 9 cartas, que seria como se tipo Jesus Cristo tivesse voltado, né, nessa figura, né, nessa pessoa anônima, para dar uma nova mensagem para a humanidade agora. E aí tem várias questões importantes que ele fala sobre energia, sobre como talvez a fala dele foi mal interpretada, e ao ter sido mal interpretada, foi propagada de um jeito talvez equivocado por religiões, né, pelo catolicismo, e às vezes se distanciou da mensagem original dele. Mas aí, assim, é importante para quem até é católico, quem acredita em Jesus, na força dele, ler para até ter uma noção de outra possibilidade. Né? A Kel está perguntando onde a gente consegue comprar. Então, tem o site deles, o site da editora, né, Almenara. Depois você pode até escrever, adicionar aí no comentário, escrever o nome da editora, e aí para comprar. Eu acho que esses 2 livros são os livros que eu mais recomendo, porque eu tenho livros de astrologia, eu tenho livros de tarô, mas eu não recomendo assim quem não quer aprender astrologia a ler um livro de astrologia, porque o livro de astrologia ele tende a ser muito completo, falar de todos os signos, de todos os planetas, e às vezes você só quer saber do seu mapa, por exemplo. Então eu recomendo mais você fazer o seu mapa, né, com astrólogo, né, por exemplo, eu faço mapa, mas fazer o mapa do que ler um livro, a não ser que você realmente tenha o interesse de saber mais. E tarô também, né, existem muitos livros de tarô. Já o tarô eu recomendo comprar, sabe? Eu recomendo quem gosta dessa energia do tarô, você ter um, porque o tarô você consegue, se você sente uma conexão com ele, às vezes tirar uma carta por dia, que nem eu faço, né? Eu tiro uma carta todo dia, né? Eu tiro 3 cartas, né? E posto. E essa energia, ela pode te indicar algo naquele dia. Ela não é tão forte, porque ela é energia do momento, mas ao mesmo tempo ela é forte, porque é uma mensagem do universo para aquele dia para você. Tipo, ele escolheu aquele dia para falar aquilo. Então, é importante, né? E dá para você fazer leituras mais completas, né? Mas uma carta já diz muita coisa, né? Esse livro, então, né, a Raquel falando aqui, está em busca de livros para conhecer melhor. Esses 2 eu recomendo bastante.
Cartas de Cristo e o Poder do Agora, né? E eu tinha falado, deixa eu só tomar uma água, né? Tá. É bom, né? Tem que hidratar a garganta. A gente começa a falar. Eu até falei que eu vou tirar uma carta para vocês, né? Agora a gente já tem umas pessoas aqui. Eu trouxe, eu tenho vários, né, tarôs, aqui é um oráculo, né? Desperte sua luz. Qual a diferença entre tarô e oráculo, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas falam, né, o que é um tarô? Que nem isso daqui é um tarô, né? Que eu uso, é o tarô do Wade. Isso daqui é um oráculo. A diferença é que o tarô ele tem sempre 78 cartas. Ele é fixo, 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 menores. E quando você faz uma leitura, você às vezes tira várias cartas para responder aquela questão. Então tem vários métodos. Tem métodos de 3 cartas, de 4 cartas, 7, 10, 12, varia muito. O oráculo ele tem números variados de cartas. Então ele pode ter 40, 20, não tem um número fixo. E cada um tem um propósito diferente. Por exemplo, esse daqui, que é o Espírito da Luz, é trazer mensagens positivas espirituais, né? Já esse daqui, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Espírito dos Animais, ele mostra conselhos dos animais, sabe? Porque os animais eles dão muitos conselhos importantes para a gente, né? Formas da gente agir, lidar. Então, eu gosto muito desse oráculo aqui. A Raquel tinha perguntado mesmo sobre guia espiritual, né? Tem uma pergunta sobre guia. A gente não trabalha exatamente com guia espiritual, mas a gente acredita nas divindades hindus. Porque, assim, o hinduísmo, até o Wagner, ele não entrou ainda, mas, assim, ele até falou no grupo, né, que eu tinha encaminhado uma música para ele, né? Verdade, eu lembro disso. Né, e a música que eu mandei para ele, na verdade, foi um mantra. Eu mandei um mantra de Ganesha, que Ganesha é uma divindade hindu, que é um deus elefante, que ele tem, né, o corpo de homem e cabeça de elefante, né? Eu tenho uma estátua dele aqui. E ele representa uma superação de obstáculos, remoção de obstáculos. Então, o hinduísmo é legal porque os deuses hindus, cada um deles, apesar deles serem, cada um representar uma coisa, então você tem, por exemplo, Lakshmi, que é a deusa da abundância, você tem Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, da sabedoria, Durga, que é a deusa da mãe maior, da força, né? Kali, transformação. Você tem vários deuses também, né, que nem Shiva, que também tem a ver com transformação, Brahman, da criação. Mas ainda que cada um deles representa uma coisa, todos eles são o todo em si. Porque a energia é isso, sabe? Por exemplo, você precisa de algo. Você está querendo superar um obstáculo. Você quer fazer, sei lá, eu quero arranjar um novo emprego, mas eu não consigo, não estou conseguindo, eu vou e sei lá, as portas não estão abertas para mim. Aí você mentaliza ali um mantra de Ganesha, né, que é essa divindade que retira obstáculos, e aí você mentaliza aquele mantra, você mentaliza essa divindade, você pensa que essa divindade vai te ajudar a retirar esses obstáculos na sua vida, e isso tende a acontecer, porque na verdade você está explorando essa energia, que nem no catolicismo, nos santos, também é a mesma coisa, quando você crê num santo, né, que nem Santo Antônio, né, você pensa num casamento, eu quero casar, e aí você busca, né, um santo casamenteiro, então você está passando essa energia, né? Busca o objetivo que você quer. Então a gente recomenda, né, mais assim, buscar, eu postei, né, 8 mantras, né, se você pegar todos os posts que eu coloquei, os primeiros ali, são 8 mantras, que mantras são músicas voltadas para uma divindade, e cada um deles é voltado para um Deus e voltado para algo que você desejaria obter, ou que ele transmite. E se você se conectar com um deles, você pode tentar entender mais sobre um deles, sabe? Entender mais sobre uma dessas divindades. Sim. Né?
A Raquel está falando católica, criança, Sagrada Família, sim. O mundo espiritual é muito mais amplo mesmo, mas Nossa Senhora, por exemplo, o catolicismo, ele pegou muito de várias religiões também e trouxe para dentro de si. Porque se você pega, por exemplo, a figura da Nossa Senhora, ela traz muito em si figuras de outras divindades, que nem a deusa mãe, sabe? Que nem a deusa mãe, a mãe terra. Ela tem um pouco da, né, Nossa Senhora. Claro, e também um adendo, Raquel, ontem foi dia de Saracali. Saracali, ela é a santa dos ciganos, dos ciganos, né? E em várias culturas tem representações diferentes. Depois tem até um post que eu compartilhei, que eu mando do grupo depois, que Saracali ela é também nossa, era mais uma representação similar. Talvez estou até errando no que eu estou falando, mas a Nossa Senhora ela tem também várias similaridades em várias culturas diferentes. E eu falei mais cedo, se você estava, mas muitas mulheres se conectam com a energia de Maria Madalena, que é uma figura que na Bíblia, enfim, na Bíblia, o jeito que foi escrita, mudou um pouco, né, mas a Sagrada Família também é uma conexão muito linda. E eu acredito que o importante é você se conectar com o que te toca, sabe? Então você pega algo que te toca, tira tudo que talvez foi colocado que não é, que às vezes pessoas colocaram figuras que não são, por exemplo, da Bíblia, e se conecta de verdade. Isso é bem legal. Isso é um bom caminho para você ter seu guia espiritual. E também ancestralidade. Avós, bisavós, também é um caminho bem interessante. Mas as dicas que o Du deram foram bem ótimas. Tem solicitando para entrar ao vivo, mas, gente, aqui, né, infelizmente, a gente está aprendendo ainda a usar live, a primeira live que a gente está fazendo, então, entendendo como funciona. Eu vou tirar uma carta do Desperte Sua Luz, né, esse oráculo é muito bonito, então eu vou tirar uma carta para uma energia do momento, né, porque eu sempre tiro, né, uma carta exclusiva, né, quando a pessoa diz estrela, e hoje, como é dia de Júpiter, né, Júpiter representa bênçãos na nossa vida, né, um planeta que representa bênçãos, então é muito interessante estar sendo bem hoje, a gente vai fazer essa live, então eu vou tirar uma carta para quem está aqui presencialmente ou para quem também depois a gente colocar o vídeo, que assistir depois. Você quer que mentalizar, né? Só quer ou... Pode mentalizar, mas, né, obrigado, Raquel, primeira de muitas, com certeza, obrigado. Obrigada. Eu vou mentalizar, vocês podem, né, mentalizar, fechar os olhos, mas já está conectado, né? A energia ela circula, então a partir do momento em que a gente está aqui já fechou um círculo, né? Já tem um círculo. Então uma energia, né? Uma mensagem, né, do universo no momento para a gente que está aqui, para vocês que verem. Legal, né? É uma carta que eu não tinha tirado ainda, depois eu vou ler o texto, mas ela é Pleiades. Tem cartas que elas dizem várias coisas. Ela diz assim, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Eu falei de canalização agora mesmo, né? A humanidade, o coletivo, né? Uma carta coletiva. Canalizando e elevando a humanidade. Deixa eu... segura aí, eu vou ler o texto. Vamos ver o que essa carta diz para a gente aqui, que tá, para todos que estão aqui no momento. E olha, é a última carta. Né? Interessante. Muito interessante. Vamos ver o texto. Os Pleiadianos são um grupo de seres estelares dedicados a elevar a vibração do planeta e a compartilhar uma nova consciência através de criações e tecnologia. Eles têm encarnado na Terra desde o começo da humanidade. Você é uma alma com uma missão dupla, elevar a sua alma e aumentar a frequência do planeta. Se você foi chamado a escrever, falar ou canalizar energia, esse é o sinal para você continuar. Seu trabalho é divinamente guiado. De todas as almas, os pleiadianos são os que mais gostam de conversar. Então, talvez você já tenha começado a canalizar algum desses trabalhos na terceira dimensão. Obrigado por fazer sua parte nesse plano maior. Sua presença e luz únicas são muito necessárias. E aqui ele diz uma conexão para como você despertar, né, a luz dessa carta. Você seguraria a carta perto do coração e diria: eu invoco a consciência pleiadiana dos reinos mais elevados para o bem maior da humanidade, para que trabalhem através de mim.
que eu possa ser um canal apenas de luz mais pura da fonte essencial e que eu canalize essa energia para que ela sirva a mim também. Nossa, muito interessante, porque é o que eu tenho pensado muito, né? Porque o tarô, a astrologia, o tarô é um canal. Né? Eu não sou eu que tiro as cartas, sabe? Tipo, as cartas se mostram, elas se revelam. Por isso que um tarólogo, né, meu nome, né, é intérprete do etéreo, porque eu tiro a carta e interpreto. Mas a carta ela se revela, e a partir do momento que ela se revela, eu me torno um canal para mostrar para vocês o que aquela energia está querendo dizer, né? Mas eu acho que basicamente isso das questões que a gente tinha, eu acho que tem alguma coisa que você... Aqui, tudo a ver com conhecimento, muitas não. Tem alguma coisa que mais você ia falar? Porque a gente entrou um pouquinho atrasado, mas também acho que o Insta ele tem 1 hora. Se você passa de 1 hora, eu acho que ele bloqueia. Não gravado, não, então vamos. Ele bloqueia. Não, eu não tenho nada, não. Hoje eu estou aqui mais para acompanhar, para apoiar. Para ter uma nova ideia, para entender uma nova realidade, exatamente. Porque a gente está, assim como você, a gente está entrando nesse mundo espiritual cada vez mais. Sim. Né? E cada pessoa que o universo traz para a gente é uma nova pessoa que está aprendendo conosco. Uma conexão, né? Do nosso coletivo. Né? Mas eu já vou fazendo mensagem de finalização. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes e todos que assistirão daqui a 1 ano, 2, 10, não importa. E convidar para vocês conhecerem a Mulher à Lua, né, o intérprete de etéreo, que depois o Eduardo vai falar mais. E obrigado, e vamos juntos nesta era de ouro da Kali Yuga. A gente não falou sobre isso, mas fica para outro dia o papo. Mas gratidão, e você é um canal, sabe? Você é mais do que você acha que é atualmente, você tem uma missão, você tem uma luz dentro de si. Se movimente seu corpo, se reconecte com você, se reconecta com o vento, com a natureza, com o mar, com a água, com os elementos. E é isso. Gratidão, obrigado por estar aqui, por nos assistir até aqui. Sim, somos todos conectados, sabe? Somos conectados com o universo, com a natureza, com os meios, com os elementos, um com o outro, né? Então, né, a pessoa falou que está travando, a Raquel também tinha falado que tinha travado antes. Talvez possa ter sido a conexão daqui, mas a gente vai ver se talvez na gravação vai estar gravado, vai estar travado também. Senão a gente passa, né, depois. Né? Eu acho que quando trava, ele não... Trava para todo mundo, né? Mas tudo bem. Obrigado. Né? Realmente não voltou. Travou. Voltou. Talvez travou, mas eu vou ver se no vídeo não travou. E qualquer coisa a gente vai fazer recortes e deixar para vocês o que a gente comentou aqui. Obrigado, gratidão. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Eu não sei se ele vai passar tudo. A Raquel falou que ali não travou, então talvez de um lugar ou outro. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Deixa eu ver como é que... Agora eu tenho que ver como é que sai. Pelo amor de Deus, salva isso. Sabe salvar?